Esta leitura, ela foi muito difícil para mim, porque a gente morava no sítio e não tinha luz elétrica. Eu fui ter luz elétrica na minha casa, onde nós morávamos, no sítiozinho, a partir dos 16 anos. Então, aonde que eu li esses livros? Eu estudava à noite, eu sempre estudei à noite, desde o quinto ano até a faculdade, etc. Eu sempre estudei à noite. Eu li esses livros na praça pública, debaixo, depois das 10 horas da noite, 10 e meia da noite, ficava até 11 e meia, meia-noite, lendo os livros. Então, eu ficava debaixo dos postes e lia os livros que eu queria. Então, foi difícil de começo, mas essa leitura foi muito importante para mim, porque foi a minha formação. E aos 14 anos eu já escrevi meu primeiro conto, que se chamava, né, porque hoje na verdade ele não existe mais, O Pote de Ouro. Era um conto de assombração, de horror, misturado com terror, algo assim. Mas ele não tinha grande importância não, de fato foi uma coisa, foi apenas uma tentativa. Bem, essa vida de infância que eu tive, ela está retratada no livro Campeão. O Campeão é um livro que 50% do livro O Campeão, do romance O Campeão, é autobiográfico e o outro 50% é invenção. Então toda a minha vida foi ligada à natureza. No Campeão, por exemplo, eu exploro a questão da paixão que eu tenho pela natureza e também as questões sociais que o Brasil está vivendo ainda hoje, vai continuar vivendo, como a questão do êxodo rural e também o sentido da vida. Em toda a minha obra existe o sentido da vida. Há algo maior, há uma crença maior, há algo que está sobre simplesmente o viver do cotidiano. Então eu já trabalho nesse livro O Campeão. Agora eu fiquei conhecido na minha cidade de uma forma interessante. Tinha um programa na televisão, em rede nacional, que levava uma vez por semana uma personagem lá, do Brasil, uma personagem do Brasil para entrar num debate, uma espécie de roda viva. E, e antes eu tinha escrito uma cartinha para uma escritora de 3 laudas, numa maquininha Olivetti que meu pai tinha dado para mim de presente no meu aniversário, porque eu gostava de escrever, aquela maquininha bem pequenininha. Eu escrevi uma carta de umas 3 laudas elogiando o trabalho desta escritora, a Adelaide Carraro. A Adelaide Carraro escrevia romances sociais, de crítica social e assim por diante. E falei muito bem dela. E deu certo, então, uns 3 meses depois que eu mandei essa cartinha para a editora, inclusive, não diretamente para ela, porque eu não tinha o endereço dela, ela foi convidada para ir nesse programa de rede nacional. E nesse programa de rede nacional, ela ficou durante 3 horas se defendendo da crítica que todas aquelas pessoas faziam naquele momento a ela, com a minha cartinha na mão. De vez em quando dizia, olha, o Davi Gonçalves, lá de Jandaia do Sul, disse assim, assim da minha obra. Então ela se defendeu durante 3 horas só com a minha cartinha. Bem, logicamente eu não assisti o programa. Por que não assisti? Nós não tínhamos luz elétrica em casa. E esse programa passava depois das 11 da noite. Quando eu cheguei no outro dia na cidade, foi uma coisa incrível. Eu percebi que as pessoas me olhavam diferente, um apontava para mim, o outro dizia, oh, é ele, tal. Depois que eu fiquei sabendo de que eu fiquei famoso graças a Adelaide Carraro no programa de rede nacional. A partir daquele dia a cidade não me ignorou mais. Já não me achava tão maluco de ler os livros debaixo de um poste na pracinha da nossa cidade. Passei já a ter uma certa consideração, graças a Adelaide Carraro, que vim conhecer anos depois e fizemos até uma boa amizade.